Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul para mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. No episódio de hoje, vamos ter uma convidada muito especial, que é a Cíntia Kim. Ela é publicitária, empresária e a primeira mulher a presidir a Associação Brasileira da Indústria do Vestuário, a BIV, entidade sediada no Bom Retiro, em São Paulo, que representa o polo de moda do Bom Retiro e confecções do setor de vestuário de diferentes regiões do país. A Cíntia atuou por 10 anos em agências de publicidade e propaganda, antes de assumir por um período a confecção da família no Bom Retiro. A partir dessa experiência, passou a se envolver em projetos ligados ao desenvolvimento e à sustentabilidade do setor, tornando-se conselheira da BIV e, posteriormente, chegou à presidência da associação. Então, vamos ao episódio de hoje. Bem, então, Cíntia, super obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, queria começar te perguntando para você falar um pouco a respeito do que é a associação, né? Quem são os associados, como é que ela foi criada, né? Para quem não conhece, poder saber a respeito. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouco mais da associação, né? O lugar que eu trabalho, que eu adoro trabalhar e que é a nossa missão. Inclusive, falando um pouco da história da associação, nós somos uma associação relativamente nova, nascemos em 2019. Ela foi criada por empresários locais do Polo de Moda do Bom Retiro, que sentiam a necessidade de ter uma entidade que representasse eles. Seja junto a fornecedores, seja junto à esfera pública, e eram empresas que estavam sentindo dificuldades das mudanças de mercado e que sabiam que sozinhas elas não conseguiriam achar soluções que fossem eficientes, que pudessem resolver os problemas deles. Sim. Então, a associação foi criada em 2019 com o intuito de ajudar as confecções, né, do ponto de vista de melhorar a produção, vendas, comunicação e, e também investir no polo de moda do Bom Retiro, né, criar uma identidade visual para que a gente pudesse trazer mais fluxo, porque isso ajuda também os nossos associados. E aí, falando de associados, nós temos associados confecções, que estão mais concentradas no polo do Bom Retiro, mas temos também associados que são do varejo, sempre do vestuário, obviamente, e aí eles estão espalhados pelo Brasil todo. Então, a gente tem cerca de 40% no estado de São Paulo, mas a gente tem presença de associados em praticamente o país inteiro. Ah, ótimo. Queria que você comentasse a respeito da pesquisa, né? Vocês fizeram um estudo para poder mapear melhor ali a Uhum, região, quem são essas empresas, esses associados, né? Queria que você sim. comentasse um pouco que dados que são esses, justamente para as pessoas entenderem o que é o Bom Retiro Uhum. na prática, né? Ano passado, a gente conseguiu viabilizar uma pesquisa, o Censo do Bom Retiro, que fazia tempo que a gente não tinha dados concretos, tanto de números, né, basicamente, do próprio polo de confecção, dados mais qualitativos de quem são essas confecções. Então, a gente rodou essa pesquisa no primeiro semestre de 2025, e nessa pesquisa a gente conseguiu dados de quantas confecções que a gente tem lá, quantos pontos de venda, então são cerca de 740 confecções, né, produtivos, unidades produtivas, mais de 800 pontos de venda. É, a gente conseguiu mensurar a quantidade de peças que são produzidas por ano, são mais de 50 milhões de peças de roupas produzidas Uau. por ano. O polo de moda movimenta cerca de mais de 5 bilhões de reais por ano também. Então, quando a gente fala de polo do Bom Retiro, a gente pensa muito, é um comércio, Sim, né? Mas é muito exatamente. mais do É. que isso, né? Porque a maioria das confecções que estão lá
produzem no bairro do Bom Retiro. Então, é uma Hum, concentração enorme produtiva lá dentro. São cerca de 20 mil empregos gerados, né? São 20 mil pessoas contratadas no polo do Bom Retiro. E aí, desde a produção até a venda direta para o consumidor final. Então, além disso, a gente conseguiu também sentir como é que as confecções estão lidando com as mudanças de mercado, como é que estão sendo as vendas hoje. É online, é presencial. Então, tudo isso a gente conseguiu mensurar nessa pesquisa. E o que que você vê que diferencia, né? O perfil desse lojista e desse fabricante tem uma característica especial que você gostaria de destacar? Olha, o Polo do Bom Retiro é um polo que ele é multicultural, né? Vocês devem saber, ele tem muita influência de Sim, várias culturas, né? sim. Desde lá atrás dos italianos, os judeus, os coreanos, os bolivianos agora também. Então, a gente percebe que são sempre não, mas 95% das empresas são pequenas e médias, né? Acho que, se não me engano, 46% são empresas que têm até 10 funcionários, né? Então, tudo isso a gente conseguiu conhecer esses dados graças à pesquisa. E são pequenas empresas, são muitas empresas familiares. Então, a gente tem empresas que têm décadas já de vida e que já estão passando por um processo de mudança de transição. geração, mudança de liderança. Então, mas temos também muitas empresas novas, né, de novas gerações também que estão querendo entrar nesse mercado, porque a gente sabe que é um mercado, ele é difícil, mas com o tempo tem sido mais fácil entrar, né? As pessoas têm muito mais acesso à informação, então acaba ficando mais fácil, ainda mais com as vendas online também. Então tem muita gente entrando nesse mercado da moda, né? A competição é bem acirrada, e é um movimento que a gente tem sentido muito de uns anos para cá também. Já que falamos em mudança de geração, né? Então, você estava falando sobre empresas familiares lá, né? Uhum, Como é que é essa coisa do empreendedorismo? Além da minha família tem uma confecção, varejo, eu vou dar continuidade nisso ou não vou dar continuidade nisso. uhum, Mas eu quero empreender, né? uhum. Em vez de eu ser funcionário, como é que vocês sentem essa coisa do empreendedorismo lá? É, o que a gente sente, o que eu vejo muito dos nossos associados, é que o empreendedorismo é muito na prática, né? Então as pessoas, e aí desde a geração dos meus pais, eles tiveram que empreender para Uhum, sobreviver, e a moda foi um campo que essa geração, e aí eu tô falando um pouco culturalmente, né, dos coreanos, que tem muitos coreanos que têm confecção lá, souberam fazer bem. Então, foi tudo muito na prática, né? Foram aprendendo e testando e fazendo. E foi uma época lá atrás que eu não vou dizer que era mais fácil, mas era diferente, né? Naquela época, você ter um produto bom significava que você ia vender. Então, eles se especializaram muito na produção, né? uhum. Então, naquela época, empreender era saber produzir um produto bom, que a venda, não vou dizer que era automática, mas ela Acontecia. acontecia, né. Hoje em dia, empreender é muito mais difícil, né, então a gente vê essas confecções que foram, crescendo, né, ao longo dos anos, e que antes se preocupavam muito com a questão da produção, hoje a venda uma outra empresa, a gente fala que as confecções lá tem 2 empresas, uma que produz e a Outra que outra que vende. vende. Então é até um papel da BIV, é a gente poder ajudar essas confecções a conseguirem navegar mais, né, nesse mercado que tem mudado tanto. Então, como foi tudo muito na prática, muito no teste, né, às vezes falta um pouco de informação, de capacitação, né, não tô assim, são profissionais, né, você vê que é um polo muito bem-sucedido e tem marcas Sim. muito bem-sucedidas. Mas eu acho que hoje empreender vai muito mais além de testes, eu acho que tem que ter mais informação e a tecnologia também. Então é outra questão que a gente está tentando trazer cada vez mais para dentro do universo do empreendedor lá no Bom Retiro, é como poder se beneficiar das novas tecnologias, das novas inovações, como é que ele pode navegar tanto para vender mais no ambiente físico quanto no ambiente digital e poder competir de igual para igual, né, com as
plataformas, e com todo o e-commerce que agora virou, assim, eu lembro que antigamente, quando começou esse mercado digital, as lojas físicas viam o digital, o e-commerce, como um concorrente, um inimigo a Sim. ser combatido. E hoje não, hoje já tem mudado esse olhar para elas sentirem e verem que não é um competidor, mas é mais uma ferramenta que ela pode usar para vender mais. Então, eu acho que empreender hoje está muito mais difícil do que há muitos anos atrás, mas a gente está tentando ver como é que a gente pode ajudar. E eu acho que mesmo as novas gerações também estão indo mais atrás de informação, estão tentando buscar mais formação para que elas possam prosperar mais nesse mercado. E na associação vocês dão esse apoio de desenvolvimento, de educação, de qualificação? Sim, regularmente a gente tem palestras, então a gente Uhum, sempre tenta sondar os associados que temáticas eles estão querendo ouvir. Então, uhum, ontem a gente teve uma palestra de branding e comunicação, a gente tem muitas palestras de venda no atacado, e aí, para isso, a gente chama parceiros, né? Então, a gente tem um parceiro, por exemplo, que é uma plataforma de CRM. Então, a gente chama ele para falar um pouco de vendas, de como automatizar processos para perder menos tempo no operacional e poder Sim. focar mais no estratégico. Eh, e também temos parcerias com o Senai para que fazer legal. consultoria nas confecções. Então, as confecções que se interessarem, elas podem eh, con- contratar, contratar entre aspas, né? Através da gente, a gente consegue chamar uma consultoria do Senai para também otimizar Uhum, processos lá dentro. A gente também está tentando fechar parcerias de educação continuada, né? uhum. Tanto para lideranças nas lojas, quanto para também a equipe, né? Atendimento, Vendedores, né? Esse tipo de exatamente, coisa, né? vendas, Uhum. atendimento. Então, a gente está constantemente procurando parcerias para trazer esse conteúdo e essa capacitação E em para os term em associados. termos de destaque, né, tem moda feminina, masculina, infantil, etcétera. Tem alguma que anda se destacando mais, que te chama atenção? Quando a gente fala de Bom Retiro, a maioria é moda feminina, mas a gente Uhum. consegue encontrar praticamente todo o segmento. O segmento masculino tem crescido bastante no Bom Retiro. Antigamente, acho que os homens quase não achavam nada lá. Não. Hoje em dia já tem até uma concentração numa rua específica, tem várias lojas masculinas. A gente tem infantil também, moda praia, eh, marcas segmentadas mais no plus size, moda festa também é bem forte lá no Bom Uhum. Retiro. Mas moda feminina é o carro-chefe lá do polo. Nessa pesquisa que vocês fizeram, é uma curiosidade até pessoal, eu acompanhei essa fase, eu já tenho certa idade, né? Dos italianos e dos judeus, né? Uhum. Hoje, qual é essa mescla? Qual é a cultura que predomina, o que tá... Assim, ainda estão presentes, né? Então, você anda na rua, você vê de tudo um pouco. Uhum, Mas na confecção, acho que tanto na confecção quanto na parte gastronômica, a gente vê muito da comunidade coreana. uhum. Mas aí tem restaurantes gregos incríveis também, judeus também muito bons. É, Mas é que acho que a gente está vivendo também uma onda coreana, e aí eu não tô querendo puxar é, a sardinha para mim, mas a gente tem visto um movimento muito grande de abertura de cafés, sim, restaurantes, lojas especializadas em produtos coreanos. sim, Mas sim. assim, é um polo que vale muito a visita, não só pela parte comercial, mas pela parte cultural e gastronômica também. Então, Para Os- quem não é né, de São Paulo uhum, capital, né, quando a gente fala de Bom Retiro, mas uhum, para as pessoas terem sim, ideia, né, aham, de que ruas nós estamos falando, qual aham, é aham. essa atuação, né, para a Quadrilátero, gente né? É, falar, porque senão vai falar, ah, não, tem a Rua São Caetano, que é da Noiva, a aham. Santa Efigênia, que é do Sim, não. eletroeletrônico, Quando a né? gente fala de Bom Retiro, aí para quem não é de São Paulo, a gente está localizado na região central de São Paulo. O Uhum, acesso é super fácil, você chega de metrô, chega de trem, chega de ônibus, de carro também tem uma vasta variedade de estacionamentos, dá para parar na rua. E aí, quando a gente fala de rua comercial, a principal é a José Paulino, que é a principal rua comercial do Bom Retiro. Lá as pessoas conseguem comprar varejo, porque tem isso também. Ah, se pensa muito Ah, atacado, né? Consumidor final tem que ir para José Paulino, que é onde estão todas as lojas e todas vendem varejo. hum, Aí tem as ruas de atacado. Então, para quem é revendedor e quiser comprar no Bom Retiro, as ruas são Aimorés,
Professor Cesare Lombroso, e aí tem as outras ruas que cortam, a José Paulino, Silva Pinto, Carmo Sintra, Ribeiro de Lima, e aí lá eles encontram tanto todos esses segmentos que eu mencionei, mas também tem muitos acessórios também. Hum, Tem uma rua que é a Rua da Graça, que é muitos aviamentos, hum, tecido. E aí tem as ruas que são mais de cafés. Então tem a Rua Prates, que é muito café. A hum. Três Rios, cafés e restaurantes. A Correia de Melo, também, cafés e restaurantes. Aliás, vocês estão convidados para ir Ah, lá ótimo. passear, Vamos sim, vamos conhecer sim. a nossa Vamos sede. sim. Também a Obrigado. gente fica lá no Bom Retiro. Então tem muita coisa para fazer lá. Sim. Não, e também assim, daqui a pouco vai ter uma ala Bive Turismo, né? Porque do Ah, jeito que você sim. explicou, já tem vários lugares para serem visitados, Não, é né? um bairro muito rico em Uhum. todos os sentidos. Agora, quando a gente volta um pouquinho, né, nessa questão, né, de ter iniciado com colônia italiana, depois a Uhum, colônia judaica, né, e uhum. chegando coreanos e chineses, etc. O que que você acredita que foi essa evolução, né? Por que que houve essa transformação? Isso tem a ver com também esse próprio movimento de crescimento da Ásia? Como você É, percebe isso na prática? eu acho assim, lá, os coreanos eles chegaram no Bom Retiro na década de 80. Então, antes deles, a gente via muitos estabelecimentos que os proprietários eram judeus, então era muito comercialização de tecido e mesmo vestuário. E aí eu acredito que a comunidade coreana viu aí uma oportunidade, né, de trabalhar nesse segmento. E desde a década de 80 foram se estabelecendo, foram se profissionalizando e crescendo lá dentro. Eu, essa onda que eu falo da onda coreana, ela é muito mais recente. Então, eu acredito que foi um movimento de imigração mesmo, né? A imigração coreana também é recente, se comparada com a japonesa, por Uhum. exemplo. A gente tem Sim. cerca de 60 anos aqui no Brasil. Então, foi mais ou menos um pouco, algumas décadas depois, né, que eles começaram a meio que se especializar nessa área. Tanto que você vê as novas gerações agora, que até é uma questão dessa coisa da sucessão, né, das confecções. Lá atrás, muita gente se especializou na moda. E aí as próximas gerações já estão estudando em outras áreas. E aí por isso Uhum. que às vezes a gente pode até enfrentar esse tipo de problema. Ainda tem muita gente que se interessa por moda, porque é um assunto muito bom, É. muito legal, mas aí a gente vê uma diversificação de áreas que a comunidade tem começado a atuar. Isso acontece no agro, por exemplo, né? Meus pais têm um sítio, uma fazenda, mas eu não quero trabalhar lá, né? Eu Aham. quero ser médico, sei lá. Sim, exatamente. Outra coisa que se fala muito é a moda fast fashion, né? Então, Uhum. como é que você vê esse movimento e o que é que anda acontecendo nesse particular, né? Uhum. O Bom Retiro, ele é um polo de moda fast fashion, né? É que às vezes o fast fashion tem uma conotação negativa, mas na verdade, assim, o que é o fast fashion? A gente consegue trazer tendências muito rápido, Uhum. né? E a nossa produção, ela é de pronta entrega. E aí, isso a gente está atendendo uma necessidade do consumidor, que sempre quer novidades. Então, a gente sempre está, assim, uma estação à frente. Então, você vê, se você anda no Bom Retiro, em fevereiro, março, as vitrines já são de inverno, né? Tá aquele calor e você vê as vitrines de inverno, porque a gente já está trazendo as tendências que como a Europa e os Estados Unidos, que são quem ditam as tendências da moda, eles estão uma estação à frente, então é sempre esse ciclo, né? Tem de pesquisa, e aí já reflete as tendências nas coleções que vão vir aqui. Então, a gente realmente faz uma produção que é uma produção rápida, mas o que eu tenho observado também, quando a gente fala de fast fashion, a gente acha que é só aquelas roupas muito tendência, que você vai usar uma estação e que acabou, você vai jogar Sim, fora. tipo E, descartável, né? exatamente, e não é isso. Tanto que a gente, lá no Bom Retiro, a gente até é conhecido, né, pela qualidade, pelo custo-benefício das nossas peças, né? Elas não são descartáveis, muito pelo contrário, né? As peças que a gente produz lá são vendidas no país inteiro, em boutiques, nos shopping centers. E o que eu tenho observado também é que cada vez mais as lojas têm investido em peças que são mais atemporais, que são mais clássicas, que são mais duradouras, né? Então a gente vê muita alfaiataria. É óbvio que a gente tem tendência, né? A gente Uhum. tem, Claro. mas não é aquela coisa tendência que sim, você vai usar uma vez e não vai usar nunca mais, Uhum. né? Eu acho que, e mesmo quando a gente fala
de pensamento sustentável, né, que é uma coisa que também a gente está querendo trabalhar lá no Bom Retiro, faz parte a gente fazer peças que duram mais, né. Então eu acho que é um movimento que também vem do consumidor, essa necessidade, né, um consumidor que está mais consciente. Então a gente também tem buscado refletir isso no nosso fast fashion, né. Que às vezes eu nem gosto muito de falar, porque as pessoas já acham: "Ai, é o É, demônio da é o moda", demônio. mas não é bem assim. E como é que você vê essa questão para o segundo semestre, né? Porque tem uma preocupação de alguns empresários com relação. A gente vem com Copa do Mundo, dali a pouco é eleições, né? Então, como é que você vê esse É, movimento aí para o segundo semestre? desde o início do ano fala-se muito que vai ser um ano difícil, né, porque esses eventos grandes eles afetam muito o comércio, Hum, então a gente tem trabalhado com isso, mas a gente tenta não se afetar tanto e fazer a nossa parte. Claro. Então a gente tem trabalhado como sempre, né, eh, tem lojas que tentam aproveitar, a oportunidade da Copa para tentar fazer coleções cápsula que tenham a ver com a temática. Não é muito foco do Bom Retiro, mas eu acho que às vezes é uma oportunidade pontual. É um ano que a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente está tentando trabalhar da melhor forma. Então, focar bastante nas vendas, online, tentar trazer cada vez mais fluxo, né, para o Bom Retiro, porque hoje a gente gosta muito da venda física, né, apesar da gente ver o crescimento do digital. Só que a gente sabe que o ponto de venda, a loja mudou o papel dela, ela não é só para vender. Então acho que eu vejo que as lojas também estão olhando para isso e tentando investir mais na questão do atendimento, na questão da experiência de compra do cliente lá. E a gente, como a Bivi também, a gente está tentando trabalhar cada vez mais a marca do polo de moda para continuar trazendo gente, independente de Copa do Mundo, independente de eleição, as pessoas precisam se vestir, e se Sim. elas precisam se vestir, que elas venham Que venha comprar lá. no nosso polo. E uma coisa que eu ia te perguntar é com relação também a esse ponto de, né, do que está se tendo como possível tendência, né, que você vê que estão saindo, que tipo de estilo, se tem algum estilo de roupa, alguma coisa que você pode apontar aí já para esse segundo semestre. Porque praticamente nós estamos falando de inverno, mas lá já vai ser verão, né? O nosso inverno, quando a gente fala de atacado, principalmente, é muito curto. Tanto que agora a gente está. Nem começou o inverno e já tá todo mundo com a cabeça no verão já. Porque o verão é o mais forte pra gente. Acho que tanto pro Brasil todo, né? É um período maior que faz calor. E pra gente também é o que sai mais volume, né? Quando a gente fala de inverno, o volume é menor, mas o valor agregado é maior, né? Então a margem é maior porque são casacos, né? Calças, são roupas mais pesadas e mais elaboradas. O verão é uma coisa mais dia a dia, mais leve. Então, agora as empresas estão começando a trabalhar verão, começando não, já estão trabalhando verão. E geralmente assim, são peças mais leves, tecidos mais respiráveis, né? Eu acho que tem muitas empresas que estão buscando tecidos mais tecnológicos também, né? Tecidos que são mais frescos, ou tecidos que têm algum tipo de tecnologia no sentido de absorve o suor, são mais frescos, então é mais nesse sentido. Aí tem as cores também, né, de verão, que são cores mais vivas, né? Agora quando você olha nas vitrines é muito marrom, vinho, preto. Uma coisa mais nublada. Exato. Aí quando você vai pro verão é uma coisa mais alegre. Então, a moda é muito cíclica, né? Assim, a Sim. gente vê algumas novidades, mas a gente vê que é muito cíclica. Então, a gente vê muita coisa que já começou aparecendo no ano passado e volta esse ano. Então, E os associados procuram mais vocês para quê? Para um apoio de qualificação, ou de representação, ou enfim, de desenvolvimento, né? De ter acesso a produtos financeiros, sei lá. geralmente, né, os associados eles vêm atrás da gente por conta dos benefícios que a gente oferece. Então, a gente tem taxas de cartão que são diferenciadas em relação ao mercado. A gente também tem tabela diferenciada nos correios para envio de mercadoria. Aí a gente tem serviços. Então, além das palestras, as palestras gerais a gente acaba abrindo para o polo como um todo.
Mas quando a gente faz algum curso específico, aí é benefício de associado. A gente também tenta trazer parcerias para produção de conteúdo. A gente tem um hub de conteúdo em que a gente produz vídeos, então, vídeos, né, de moda para as marcas, a gente faz lives. Então, esses benefícios, né? Além disso, a gente tem um programa que chama Bom Retiro Recicla, em que a gente faz a coleta de resíduos têxteis das confecções. Então, as confecções, principalmente os grandes geradores, eles precisam pagar uma empresa para coletar esse resíduo. E a gente faz essa coleta de forma gratuita para esses associados. Então, hoje a gente tem... O programa, ele existe desde 2021, né? Final de 2020, começo de 2021. A gente já coletou quase 688 toneladas de Uau. resíduos até hoje, numa média de 10, 12 toneladas por mês. Então, é muita É coisa, muita coisa. mas ainda dá para crescer muito. A produção de resíduo é bem grande e aí a gente tenta fazer a nossa parte, né? Então, Sim. o programa ele tem tanto a parte de conscientização das confecções, para que elas descartem de forma correta, a gente coleta e 100% é reciclado, né? É um programa que é aterro zero. Então, mais de 680 toneladas deixaram de ir para o Uau, aterro uau. sanitário. E depois volta para eles? Não, volta para quem? Ele geralmente, porque o Bom Retiro ele trabalha muito com tecidos mistos, sintéticos, então esse tipo de resíduo ele é mais difícil de reciclar para voltar a ser fio. A gente está indo atrás de parceiros para tentar ver essa tecnologia, mas geralmente eles são desfibrados e vão para a indústria automotiva ou da construção civil, que faz aqueles Interessante. revestimentos, Faz coisas sabe? mais Isso. voltadas nesse campo, né? Mas o mundo ideal seria que voltasse a Voltasse ser, para lá. voltasse a ser fio, tecido e voltasse para. Mas a gente está trabalhando Claro, para é isso. um pouco de cada vez, né? Uhum. E com relação a dia, né, da semana, normalmente a gente escuta muito que sábado é o grande dia, né, voltado ao consumidor. Continua sendo e a segunda é o dia mais calmo ou mudou Mais ou isso? menos, porque sábado realmente é o dia mais cheio do varejo. Sim. Do atacado, segunda e terça-feira. Ah, tá. Porque quem revende, né, os lojistas, eles vão repor a mercadoria no início da semana para que eles possam vender para o consumidor final mais para o final da semana. Então, o movimento ele é bem característico. Então, segunda e terça e quarta, você vê bastante movimento nessas ruas de atacado. Quinta, sexta e sábado, você já vê mais movimento na José Paulino. Sábado, bomba ali na José Paulino. Essas parcerias, tipo o Senai que vocês têm, Uhum. né? É uma marca importante, né? Sim. De competência, de seriedade. Uhum. Vocês têm coisas equivalentes temos parceria com o Senai, mas também temos com alguma escola, com alguma... A gente tem a gente tem parceria com o Senai, a gente também está estabelecendo uma parceria com um programa do governo do estado que chama Cult SP Pro. O projeto deles fica lá no Bom Retiro também, no edifício Oswald de Andrade, que é um edifício lindíssimo que tem ali na Rua Três Rios. Eles fazem cursos de capacitação na área cultural, na área de artes, e aí moda está dentro desse universo. Então, ontem a palestra que a gente teve sobre branding foi em parceria com eles, e a ideia é trazer outras palestras e até cursos. Qual que é a nossa ideia? A gente sondar os nossos associados, as lojas, para saber qual que é a demanda deles de capacitação. Então, é em estilo, é em produção, é em gestão, e aí a partir dessa demanda a gente vai atrás dos nossos de parceiros, sejam os que a gente já tem hoje, sejam novos parceiros, a gente tem outras conversas que ainda estão em fase de aprovação, então, de repente, numa próxima vez, eu posso contar. Maravilha. Mas especificamente esse ano, uma das diretrizes da associação é focar em educação. Então, a gente está buscando muitos parceiros nesse sentido também. Legal. Queria que você comentasse com relação a preços, né? Sempre é uma preocupação não só do atacado, mas também do varejo, né? Como é que anda essa questão dos preços, né, comparados ao mercado de uma forma geral? Como a gente trabalha com atacado e varejo, a gente pode dizer que para quem vende, para quem é atacado, eu não consigo te dizer uma média, porque depende muito de Claro. marca para marca.
Mas se a gente for comparar o preço varejo, né? Se a gente comparar preços de shopping com preços do Bom Retiro, nossos preços são muito mais competitivos para praticamente o mesmo tipo de mercadoria, né? Então, o que a gente diz muito é que a gente tem um bom custo-benefício. Eu não quero dizer que são peças baratinhas. Você pode encontrar peças muito baratas. Mas não é esse o É, objetivo, mas né? exatamente. A gente não, muito pelo contrário, a gente não quer ser reconhecido por peças baratinhas, mas peças que valem a pena comprar. Então, assim, é um polo, principalmente a José Paulino, né? Quando véspera de datas comemorativas, Dia das É, Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, agora que a gente tem mais confecções masculinas, é um lugar que vale a pena comprar vestuário. Fica a dica, É, né? fica a Se dica. você está pensando nas próximas compras, não e esqueça do nas Bom Retiro, né? comemorações, tá É. certo. E eu ia te perguntar também com relação, né, ao que vem no segundo semestre de uma forma geral, né? Como é que você está enxergando especificamente para os lojistas, para quem Uhum, vende para o varejo? uhum. Bom, esse segundo semestre a gente tem esperado, eu tenho observado que as confecções elas estão buscando alternativas e formas para atingir o consumidor. Eu acho que a gente tem sentido que a competição está cada vez mais forte, especialmente das plataformas, né, dos marketplaces. Então, eu sinto que eles estão tentando buscar alternativas para melhorar a experiência do consumidor, e do lado da produção, tentar produzir produtos cada vez mais acessíveis, mas sem perder a qualidade. E, como eu disse antes, né, aproveitar essas ocasiões para tentar alavancar as vendas. Então, já que temos Copa e eleições, vamos trabalhar bem as datas comemorativas para que a gente possa alavancar mais as vendas, eh, fazer ações, né? A própria BIV faz ações de ativação, em véspera de datas comemorativas Hum, para tornar a experiência do consumidor mais agradável ao fazer compras lá, porque o nosso objetivo é dar ferramentas para o lojista vender online e se comunicar online, mas também tentar trazer o máximo de fluxo para as compras presenciais, né? Porque quando a gente fala de moda, o presencial é muito importante, né? Você Sim. ver, tocar, sentir, ver o caimento, né? Nem sempre você consegue resolver a vida online. E esse tipo de experiência, o Não online nunca existe, né? vai substituir. Mas a nossa perspectiva para o segundo semestre é isso, assim, tentar trabalhar com as ferramentas que a gente tem, apesar do cenário. Então, o que está no nosso controle, a gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível para que o cenário não nos afete tanto quanto ele poderia afetar. E como é que você vê a questão das lideranças, né? Os donos, né? Tanto do atacado do varejo, como é que você vê? Estão se desenvolvendo? Tem alguma preocupação específica? Tem alguma coisa que anda tirando o sono deles, que eles batem lá na associação falando Uhum. muito? Olha, as dificuldades são muitas, né? E aí, como eu disse, a questão da mudança do mercado. Então, eu sinto que as lideranças têm buscado cada vez mais se capacitar, se informar para poder usar novas tecnologias. O uso de inteligência artificial é uma coisa que as pessoas pedem muito para que a gente possa dar uma luz nesse sentido. Como é que eu posso usar da melhor forma possível no nosso segmento, né, para otimizar processos, para cortar custos também. uhum. Uma outra questão que uma grande dificuldade que a gente tem é contratação de mão de obra. Eu ia perguntar É, isso. É, assim, se você andar pelas ruas do Bom Retiro, você vê plaquinhas em praticamente todas as lojas procurando mão de obra. E aí é em todas as áreas da confecção, né? é. Desde da parte de produção, então cortador, piloteiro, que é o costureiro, passadeira, até vendedores, gerentes, e aí a pessoa que está no atendimento. Então a gente tá tendo uma dificuldade muito grande de contratação de mão de obra. E eu acho que são em vários setores, né? É, Sim, isso Não é sim, só na todo mundo tem moda. é a falado questão muito do sobre país, isso. né? Então, isso é uma das grandes dificuldades. Eu acredito que a concorrência, né? A concorrência de marketplace também é uma. Especialmente pro varejo. Eu acho que o varejo acaba sendo mais afetado do que o atacado. Mas quando o varejo é afetado, acaba impactando no atacado também. Também é uma grande dificuldade, mas eu acho que basicamente são essas, assim.
Sendo uma associação que reúne tanta gente, vocês têm em mente ser um marketplace também para reunir esse pessoal lá dentro? Já falamos muito sobre isso. É uma questão que a gente discute, assim, todo ano, em várias reuniões a gente discute é, se vale a pena a gente criar o nosso marketplace próprio, se vale a pena a gente embarcar em algum que já existe. Também. A gente tem ferramentas, né? Assim, hoje em dia a gente tem ferramentas do atacado, principalmente, que são catálogos virtuais, não chegam a ser marketplaces. Então, por enquanto, a gente está testando essas ferramentas mais pontuais para ver se realmente vale a gente ter um marketplace. Hoje a gente tem um site, a gente tem investido muito na marca, né? E é uma coisa que eu tenho sentido também dos empreendedores, né? Das confecções e varejo, que hoje elas estão entendendo mais essa importância da marca, né? Como é que eu posso investir mais na marca e na comunicação para eu não ficar refém do preço? Então, eu sinto esse movimento das lojas, né, das empresas, que é um tema que a gente tem recebido também como demanda para a gente se aprofundar mais. Mas a questão do marketplace ainda é uma coisa que tem que ser estudada, porque é uma estrutura muito Sem grande. dúvida. E a gente. E é um investimento, assim, não basta você ter um marketplace, né? Você tem que constantemente investir para que ele faça sentido, porque as pessoas vão para lá comprar. Procurado. E Exatamente. só vai competir com gente grande também, né? As Exato, empresas que estão aí Da, não da são pesquisa que pequenas, vocês né? fizeram, você citou agora há pouco, vocês têm uma visão assim, as confecções são mais antigas ou o varejo é mais antigo, é mais jovem? Tempo de existência dessas empresas? Olha, eu acho que eu não tenho números de cabeça, mas É mais no feeling, né? a gente tem, acho que, uma mescla boa. A gente tem muitas confecções que já têm 20, 30 anos, e a gente tem vários novos entrantes também. Então, a média fica nos 15, 16 anos, mais ou menos, por conta dessas duas pontas, né? Então, a gente tem, assim, você andando por lá, principalmente no atacado, eu acho que o atacado, ele tem mais Força, né? tradição. São marcas que já estão mais consolidadas no mercado. Eu acho que o varejo talvez seja mais novo. Né? Mas coisa mais tal do empreendedorismo que estava falando, né? Exatamente, porque é muito mais, assim, não vou dizer que é fácil, Sim, mas é mais... mas é melhor você investir numa loja de varejo, porque você compra a mercadoria pronta, do que você investir Uma linha de produção. Linha de Exatamente. produção. O que eu vejo muito também são marcas que estão começando a terceirizar a produção. Então, também facilita a entrada de novos entrantes, né? Sim, Porque aí você constrói a marca, e aí você contrata uma fábrica para produzir para você. Então, eu vejo alguns movimentos nesse sentido também. Bacana. Queria que você comentasse um pouco, né? A gente começou a falar de mão de obra, queria falar um pouco de educação. Nessa falta de mão de obra, tem alguma coisa assim que te chama a atenção? Tem alguma coisa, costureira, nossa, nunca faltou tanta costureira na vida? Ou tem alguma profissão assim que se destaca entre todas essas? Essas profissões que são mais da área de produção, costureira, passadeira, cortador, infestador, são profissões. A gente tem sofrido bastante com a contratação, porque a nova geração não quer mais exercer Eu ia esse perguntar isso, a ofício. questão do... Menos qualificado, né? Então, assim, eles querem, por um lado, é bom porque muitos querem empreender. Então, mesmo quando a gente fala de outras funções, né, no atendimento, nas vendas, eu conversando com as confecções, o que eu vejo muita gente fala que, eu quero um horário mais flexível, eu quero empreender, aí eu vou ser, sei lá, desde motorista de Uber até vou fazer a minha marquinha no Instagram, comprar e revender. Então, acho que as pessoas estão procurando mais essas profissões que sejam mais independentes, tenham mais flexibilidade e estão se interessando cada vez menos, infelizmente, por esses ofícios que são mais técnicos, né? Que querendo ou não, você precisa, para ser costureira, Não você tem como, precisa né? estudar, você precisa, né? E assim, é braçal, né? É óbvio que tem
Você Máquina que ajuda, e inteligência artificial pode ajudar, mas não substitui, né? mas Mas essa é as a grande novas dificuldade. gerações têm essa questão da qualidade de vida, né? Uhum. Quero um pedaço para descansar, para É. passear. E quando você fala de fábrica, assim, tem um horário fixo, Uhum. né? Como é que eu Assim, é vou das 8 às flexibilizar? 5. O funcionamento da fábrica depende de que cada elo esteja lá Esteja ali, trabalhando de né? forma simultânea, né? Então é É, difícil dar esse tipo de flexibilidade é. nesse segmento. E para quem está estudando, né? A gente tem muitas das escolas aí, tanto técnicos quanto graduação de moda, né? Uhum. Como você vê o mercado? Existe mercado para esse grupo de pessoas que estão se formando? Ah, existe muito mercado. Eu acho que a moda é um segmento que, assim, sempre vai existir, sempre vai se reinventar, né? O que eu vejo, a gente também, por conta do programa Bom Retiro Recicla, a gente tem bastante contato com as universidades, porque a gente faz encontros, a gente chama alunos para acompanharem uma coleta e a gente faz um workshop de upcycle, né? Então eles pegam os resíduos e customizam uma bolsa ou fazem uma pecinha. Então é muito bacana ter esse contato com o pessoal da universidade. Mas o que eu vejo também é que eu acho que isso desde sempre, né? Quem faz moda acaba se voltando muito mais para a parte criativa, Do do estilo, né? estilo, né? E menos a questão da produção, né? Então, mas assim, mercado tem para todo mundo. Eu acho que é um mercado muito próspero, né? Eu acho que a gente passa por crise, mas assim, é aquele movimento, né? Cíclico, né? Exatamente. Então, mas mercado sempre vai ter e sempre tem muita novidade, né? Então, a questão de novos tecidos, né? Como trabalhar com novos tecidos, como ser mais sustentável, né? Para tudo isso a gente precisa estudar muito, né? Como fazer uma modelagem que gaste que sobre menos tecido. Uhum. Então, acho que tem muito para trabalhar e para melhorar. Ainda tem chão. Ah, bacana. Que bom, né? É, Isso é bom. E a questão da água também, né? sim. Que é na Na produção, né? produção, tanto na É parte um produto. na plantação de algodão, quanto na parte de tingimento também tem Uhum, essa questão. uhum. E essas confecções, principalmente, acho que a indústria é mais. Tem uma coisa mais de tradição do que o varejo tem tradição também. A Uhum, indústria é um negócio mais. Você falou, tem que ter máquina, tem que ter uhum. local, tem que ter, né? Você vê essa coisa das gerações dentro da indústria transicionando da primeira para a segunda, e os pais se afastando um pouco, os filhos Uhum. chegando. Vocês Sim, têm uma ideia disso? sim, eu vejo muitas confecções que estão exatamente nesse processo de transição, em Hum. que confecções que já são tradicionais de 30, 40 anos, que foram criadas pelos Os pais ou pais, os avós, migrantes, né? Uhum. exatamente, e aí agora já está na época de descansarem e desfrutarem do que eles construíram, e aí as novas gerações. A gente vê muita gente que realmente está assumindo os negócios dos pais, Uhum. a gente vê também uma geração que não tá mais, e aí é um impasse, né? É um Continuar vácuo, né? ou encerrar as atividades. Mas a gente tá, assim, nesse momento de troca de geração, Transição, né? sim. O que também tá sendo muito bom, porque é uma nova geração de empresários que tá Uhum. trazendo um olhar novo para o setor, né? A própria Biv, ela foi criada por empresários jovens, né? De Uhum. 40 anos. Então, eu acho que uma das ideias é isso, é trazer esse olhar mais de inovação, já que a confecção cresceu tudo na prática, né? E foi bem sucedida assim, mas a gente acha que precisa é, melhorar cada vez mais para poder estar cada vez sempre competitivo no mercado hoje, né? Uhum. Sim. Como é ser a primeira mulher presidente de uma associação? Olha, é um desafio. É um desafio porque quando a gente fala de moda, a gente acha que tem muita mulher, né? É, Mas realmente tem muita mulher nas lojas, né, tocando. E mesmo nas fábricas, né? Se você anda no Bom sim, Retiro, sim, o sim. público é feminino. Mas quando a gente fala de entidades, e aí eu acho que são em todos os setores, o universo é mais masculino, Uhum. né? Então, eu sou a primeira presidente e a única mulher do conselho também. Olha só. Passaram mulheres, mas acabaram saindo, né, por N motivos. É um desafio, mas eu acho que é bom, sabe? Eu gosto, assim, eu acho que é o meu perfil. Eu gosto de trabalhar nesse setor, então eu acho que antes de eu entrar só tinha homem, então foi bom trazer esse olhar feminino. Eu acho que a Sim. gente são cabeças complementares, né? Eu acho que Uhum.
o que eles têm de bom, talvez eu não tenha, e vice-versa. Eu acho que eu trago Sim. coisas que talvez se tivessem só homens ou só mulheres, talvez não seria do jeito que é hoje. Eu acho que traz um equilíbrio. É uma honra, na verdade, né? Eu ser a primeira presidente mulher na associação. É. Tem quantos anos a associação? Fez 7 anos agora. Ah, tá. É de 2019. Um bebezinho ainda. Sim, muito nova. Legal. E em termos de porte, né? São empresas de pequeno ou médio porte que São 95% do Bom Retiro são pequenas e médias, mas mesmo quando a gente fala de associados, o nosso foco são as pequenas e médias mesmo, né? Acredito que no setor existem associações também já mais consolidadas que atendem o público das grandes empresas, dos grandes varejistas, e eu acho que quando a gente surgiu é o que faltava alguém para atender esse público de pequenas e médias empresas. para quem está nos, né, vendo, ouvindo, que tamanho nós estamos falando? Quando é pequena, a empresa tem quantos funcionários? Quando Ó, é média, tem quanto? Para todo mundo até ter uma 10 ideia. funcionários, né? Pequena, aí de 11 até 50, a gente considera média, talvez 11 até 99, agora não sei exatamente a faixa, mas assim, praticamente até 100 funcionários, eu acho que Sim. grande maioria, com certeza, é nessa faixa. E tem algo que você vê assim que seja mais necessário para quem está trabalhando nesse segmento em termos de educação continuada? Tem alguma coisa que te chama atenção que ainda precisa aprofundar, melhorar? Eu acho que a questão que eu até falei que eu enxergo as confecções olhando para isso é a questão da marca, de construção de marca, que eu acho que é fundamental para a gente ainda que fala que a gente vende um produto que é de qualidade, um bom custo-benefício, eu acho que a marca é essencial também para se diferenciar no mercado. Então, eu vejo que isso é um tipo de educação que a gente está querendo entregar e que a gente sente que tem muita busca. E a questão das novas tecnologias também, né? Uso de IA, plataformas de CRM, plataformas que automatizem vários processos que hoje são manuais e que podem ajudar na eficiência, né, das confecções. E acho que outra coisa muito importante é a questão de gestão e liderança, que eu acho que é muito importante, principalmente assim, quando a gente fala até na parte de sucessão, né? Eu acho que tanto os líderes, que eu digo, tanto os dirigentes das confecções, quanto as lideranças, né? Gerência e Gerentes, tal, coordenadores, né? porque eu acho que é fundamental, é mais um ponto de diferenciação também, né? A gente ter um bom atendimento Sim. e poder usar a equipe para trazer mais informação para a gente, porque são eles que estão ali, né? Atendendo. Captando Exato. Eles são a nossa pesquisa diária, Exatamente, estão ali né? no campo mesmo, Então né? a gente precisa de treinamento de equipe, de vendas. Tem a Então, questão das finanças também, né? Que às vezes sim. o bolso do dono é o caixa da empresa, né? Então, Exato, tem que conta diferenciar, física, né? pessoa física e jurídica acaba se misturando, isso também é muito importante. Você estava falando de, né, de tem associados no Brasil todo, Uhum. tem algum estado que te chama atenção em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento? Tem um grupo de empresários e né, de profissionais que busca mais associação que é de outro estado? Quando a gente olha para a nossa base, a gente tem cerca de 40% que está no estado de São Paulo. E aí, quando a gente olha para outros estados, é um pouco mais pulverizado, tem 10%, assim, é bem pulverizado mesmo, né? E aí eu acredito também porque são vários polos de moda espalhados pelo país, né? Então, a gente acaba sendo mais forte na região sul e sudeste, né? Então, quando a gente olha os compradores que vêm fazer compras no Bom Retiro, a grande maioria é sul e sudeste, então a gente vem muita gente de Minas, muita gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E quando você olha para outros polos, né? Então, Goiânia tem um polo forte, no Nordeste também tem um polo forte, mas são polos diferentes, né? A gente nem enxerga eles como concorrentes, porque são polos especializados em outros mercados, né? Você vai para o Rio de Janeiro, é um polo muito forte de lingerie, moda praia. Então, e aí acaba que eles acabam atendendo mais os locais, né? Então, por isso que a gente sente uma força maior na região sul e sudeste. E existe algo comparável assim no mundo, né?
pelo tamanho, pelo número de empresas e pelo faturamento, tem algo que se compare, assim, que vocês fiquem observando internacionalmente, sei lá, vamos olhar na Itália, vamos olhar na Coreia, vamos olhar em algum lugar. A gente até recentemente, nos Estados Unidos tem uma feira muito grande de atacado que chama Magic. E a gente foi visitar a feira para a gente ver como, porque essa cultura de feiras aqui no Brasil, eu acho que ela está retomando em outros setores. Na moda ela já foi muito forte lá atrás e hoje ela acabou perdendo um pouco a força, né? Nos últimos anos, nos últimos 10, Bons 20 anos, anos para trás, né? acabou perdendo muito a força, mas a gente percebeu que lá fora é bem forte, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa também, eles têm algumas feiras grandes. Então a gente foi conhecer como é que é essa feira, que é uma feira de atacado. Então as marcas de atacado vão lá e aí os compradores do varejo vão fechar negócios, vão fazer pedidos lá. Então a gente foi lá para conhecer, para ver se a gente conseguiria replicar esse modelo aqui no Brasil, com a ajuda de parceiros, lógico, ou levar as nossas marcas para lá. Sim. Então, é uma outra questão que a gente tem estudado bastante para ver como é que a gente... praticamente toda a produção que a gente faz lá no Bom Retiro é para o mercado nacional. Né? Então, pouquíssima coisa é exportada. Então, a gente talvez seja também uma oportunidade que a gente possa ir atrás, né? Então, a gente tem falado com o pessoal da Apex, para nos orientar e com outras empresas que já têm experiência nessa questão da exportação, para ver como é que a gente faz. Mas, assim, os Estados Unidos é muito forte nessa questão de venda de moda, né, de vestuário, tanto no atacado quanto no varejo, é um mercado muito grande, né? Sim. E é próximo, né? Então dá pra gente olhar com mais calma. Eu acho que quando a gente olha para a China, por exemplo, eles são muito fortes na produção. Né? Tanto que nessa feira que a gente foi, tinha uma área só que eles chamavam de sourcing, que é para você procurar fornecedores para produzir para você. E é grande, tinha vários países, mas assim, a China era o que dominava essa área. Então eles são muito mais focados em produção. E isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Quer dizer, em vários setores realmente tem esse destaque para a China. A China está, né, presente. Mas a influência coreana também está crescendo muito, né? Tá. E aí é quando a gente fala mais de cultura também, né? A influência coreana tem crescido muito na cultura, na questão do K-pop, dos Nossa, K-dramas, tá uma febre, né? na gastronomia. Mas sim, inclusive eu vejo empresas que estão fazendo missões para conhecer tanto a China quanto a Coreia. A Coreia é muito forte na parte tecnológica, né? Então, para conhecer, por exemplo, como é que são os pontos de venda na questão de inovação tecnológica, né? De interação com o consumidor, né? Então, acho que quando a gente olha para a Coreia, acho que é mais nesse sentido, tirando a parte cultural, é mais na questão de tecnologias. Verdade. Verdade. Bom, a gente está chegando no final, a gente gostaria de conversar com você o dia inteiro, mas a gente sabe que você tem uma agenda super ocupada, então queria que você deixasse assim as recomendações finais, né? Se tem alguém pensando em abrir um negócio na área de moda, o que você poderia falar para este menino ou menina que pode nos ouvir? Olha, eu queria dizer que o universo da moda é um universo fascinante. Existe muito mercado para trabalhar, acho que tem espaço para todo mundo. Eu enxergo muitos nichos diferentes, eu acho que cada vez mais a moda está sendo mais diversificada, né? Não é mais aquela tendência que todo mundo se veste igual, então acho que tem muita oportunidade. É um caminho difícil, né? Principalmente se você está querendo produzir, então estudem bastante, né? Façam as aulas direitinho e sempre vão atrás de informação, né? A gente nunca pode parar de estudar, porque o mercado muda muito e ele é cada vez mais competitivo. Então, acho que para mim a mensagem é: venham, porque é muito legal, mas estudem muito, porque também é tão legal quanto difícil. Desafiador, né? Exatamente. Se precisar de mais informação, tem a associação. Exatamente. E a para associação isso, né? também está à disponibilidade
mesmo para você que ainda está querendo empreender, as nossas portas estão abertas para vocês conhecerem um pouco mais. A gente pode fazer um tour pelo Bom Retiro também. Sim. Boa. Mas quem quiser conhecer um pouco mais do nosso universo, a gente está super à disposição. Nossas portas estão abertas para tomar um cafezinho. Vocês estão convidados Com também. certeza a Obrigado. gente quer fazer isso. Vamos lá, tudo. vamos Eu lá. quero. E é isso, né? A gente quero disponibilizar também a associação para todos os empreendedores do Brasil todo que quiser conhecer um pouco mais dos nossos benefícios. É só ligar, chamar no WhatsApp, entrar no nosso site. Bacana. Bom, e para finalizar mesmo, né, nós estamos exatamente no centro das indústrias do estado de São Paulo, né? Então, como é que é a relação indústria e varejo na moda nesse momento? A gente está tentando cada vez mais unificar, né? Eu tenho até participado de muitos papos na Fiesp. Uhum. A gente tem um comitê têxtil lá, em que a gente tem tentado discutir o nosso cenário atual, que está muito desafiador, e tentar juntar os elos da cadeia, porque eu acho que por muito tempo cada elo tentava trabalhar de forma separada e às vezes até de forma concorrente. E não é, a gente é uma cadeia só, né? O Brasil ele tem a maior cadeia produtiva da moda do Ocidente. Então a gente tem desde a agricultura até a ponta no varejo. Então a nossa ideia é cada vez mais a gente se unir e trocar informações para diminuir os atritos entre os elos. Então estamos trocando muito, né? Muita informação, muitas ideias para que a gente possa analisar bem o cenário e tentar trazer melhorias que impactem na cadeia como um todo. Então a gente está no momento de união da cadeia e eu vejo isso de uma forma muito positiva, né? Principalmente nós que representamos as pequenas. Às vezes a gente sente que fica um pouco deixada de lado, né? Porque a gente individualmente não tem força. Precisa de todo mundo, né? Exatamente. Então, acho que agora, participando do Comitê Têxtil, acho que é uma oportunidade também da gente ser ouvido e das nossas questões e nossas angústias e nossas serem ouvidas, né? Pela cadeia como um todo. Porque tem a complementaridade que você falou, mas também tem, os desafios são iguais para as pequenas, médias e grandes, Exatamente. né? Então, compartilhar também esses desafios é bacana, né? Muito bom. Bom, hora de te agradecer muito, né? Foi uma honra ter você aqui, né? Ter deixado esse espaço na sua agenda para falar com a gente. Então, muito obrigado. E fica para você deixar uma mensagem final para quem estiver ouvindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer Bom. compartilhar um pouco e conversar com vocês. É sempre bom falar e trocar ideias com quem está dentro ou fora do mercado. Então é isso, eu acho que a moda do Brasil ela é uma potência enorme. Então acho que empreendedores, venham para a moda, que serão muito bem-vindos. Maravilha. Muito bom. Bom, então esse foi mais um Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. E também fica o convite, visite o Bom Retiro. Até a próxima semana. Deus abençoe.